Vamos abrir a palavra do Senhor, irmãos, em Mateus, capítulo 20. Mateus, capítulo 20, verso 20. Então chegou a ele a mulher de Zebedeu com seus filhos, e adorando, o pediu um favor. Perguntou ele: que queres? Ela respondeu: manda que no teu reino estes meus 2 filhos se assentem, um à tua direita e o outro à tua esquerda. Mas Jesus respondeu: não sabes o que pedes. Podes vós beber o cálice que eu estou para beber? Respondeu-lhes eles: podemos. Então Jesus disse: bebereis o meu cálice, mas o assentar-se à minha direita e à minha esquerda não me compete concedê-lo. É porém para aqueles a quem está preparado por meu Pai. Ora, ouvindo isso, os 10 indignaram-se contra os 2. Então Jesus, chamando, disse: sabeis que os governantes dos povos os dominam, e os maiorais exercem autoridade sobre eles. Não é assim entre vós. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será o vosso servo. O mais perto do original, o vosso escravo. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate por muitos. Vou repetir o 28. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Irmãos, nós estamos diante de uma passagem que nos traz muito ensinamento. Nós vemos uma mãe querendo trazer algo bom para os seus filhos, e ela, vendo que Jesus era mestre, que Jesus verdadeiramente era o Filho de Deus, reconhecendo isso, vendo a autoridade de Deus que Jesus tinha, ela se aproximou do Senhor e quis dar aquele jeitinho brasileiro que nós conhecemos como um jargão popular. E ela quis intervir com o Senhor para a sua família, ou para os seus 2 filhos, aqui no caso, Tiago e João. E ela vem com um pedido bem egoísta para o Senhor, né? Tantas coisas para se falar para o Senhor, mas verdadeiramente o mal da humanidade, irmãos, é o egoísmo. Aquela frase, primeiro o meu pirão, né? Aquela frase que primeiro nós precisamos pensar nos nossos, para depois pensar nos outros, é uma frase que permeia a humanidade. Então o egoísmo dessa mulher, ainda que isso se torne, era um bem que ela estava fazendo para a sua família, procurando se achegar ao mestre, pedindo ao mestre um lugar especial para os seus 2 filhos, que um assentasse à direita e o outro à esquerda. O Senhor diz a ela que ela não sabia o que ela pedia. E muitas vezes nós não sabemos o que pedimos, irmãos. Como diz lá em Tiago, capítulo 4, verso 13, pedis e não recebeis, porque pedis mal. Pedis para quê? Para os vossos próprios deleites. Muitas vezes nós estamos indo e ficando de joelho e orando muitas vezes, e passamos lutas e provações, porque estamos pedindo, mas nós não estamos preocupados com a vontade de Deus.
Nós estamos preocupados com o nosso bem-estar. Aliás, como eu dizia, a humanidade está muito preocupada com o seu bem-estar, em você ter um bom carro, em você ter uma boa casa, você ter um bom serviço, ou como essa mulher, você colocar os seus filhos em lugar de destaque. Não é verdade? Essa era a preocupação da mulher. E essa mulher chega ao Senhor cheia de boa vontade. Mas o Senhor diz para ela: você não sabe o que você está pedindo. E o Senhor vai começar a abrir agora a ela algo que ela não sabia. E o Senhor pergunta para eles: vocês podem beber o cálice que eu estou para beber? E eles, irmãos, ingenuamente falam: podemos. E verdadeiramente os dois filhos beberam o cálice do Senhor. Em Atos capítulo 12, verso 2, Tiago é decapitado pela espada. E João, ele é torturado e exilado na ilha de Patmos. Então o Senhor continua dizendo: então vocês vão beber o cálice que eu estou para beber. Mas isso eu não posso conceder a vocês sentar à minha direita ou à minha esquerda, porque isso compete ao Pai que está nos céus. Amém? Você vê como um pedido mal feito para o Senhor pode trazer muitas coisas erradas nas nossas vidas. Por isso que Tiago capítulo 4 diz que pedimos e não recebemos, porque pedimos para os nossos próprios deleites. Não é verdade? Preocupados com uma vida terrena e não preocupados com a eternidade. Irmãos, se nós começarmos a ver como nós precisamos aprender a servir ao Senhor e não ser servido daquilo que o Senhor tem. O Senhor no verso 28 ele vai dizer: porque o Filho do Homem, ele não veio para ser servido, mas sim para servir. Isso é um princípio cristão, irmãos. Nós não nos reunimos para ser servidos, mas nós nos reunimos para servir. E muitos irmãos entram em confrontos, entram em caminhos que não são o caminho do Senhor, porque eles têm esse egoísmo dentro deles, e eles acham que eles precisam ser servidos. E essa é a lição que o nosso Senhor Jesus, o único que era digno de ser servido, Rei de reis, Deus de Deus, luz de luz, por ele foi feito todas as coisas, sem ele nada do que foi feito se fez. Em Filipenses diz que ele se esvaziou e tomou a forma de servo. E ele diz: aquele que quer ser grande, tome a forma de servo. Ele diz: o Filho do Homem não veio para ser servido. Presta atenção, mas para servir. Esse é o princípio da igreja. Se você pensa que você precisa ser servido pelos irmãos, de uma certa maneira você está totalmente equivocado. A realidade é que você veio para servir e não para ser servido. Por isso, quando nós temos esse egoísmo, igual essa mãe tinha, dentro do coração, ela podia estar cheia de boas intenções, mas ela não soube o que ela pediu. Ela, dentro de um egoísmo mascarado de inteligência, ela pediu algo que ela não poderia contemplar. E o Senhor começa a mostrar para os discípulos, porque houve uma grande discussão, porque os 10 ficaram contra os 12, porque já havia esse interesse, e o Senhor queria mostrar para os 12 discípulos, e para nós, que no reino de Deus não é assim. O maior dentre vós é o teu servo. Amém? E dentro desse pedido, o Senhor pôde falar para esses 12 discípulos, junto com essa mãe, como que nós vamos entrar no reino de Deus. Em Atos capítulo 14, verso 22, o Senhor vai descortinar agora o que essa mãe pediu, e diz assim: fortalecendo as almas dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé, e mostrando que através de muitas tribulações
nos importa entrar no reino de Deus. Você vê que o Senhor agora começa a mostrar algo totalmente diferente. Quando o Senhor falou para Pedro, isso está lá em Mateus capítulo 16, versos 21 em diante, que ele tinha necessidade de ir a Jerusalém para padecer na mão dos fariseus, para morrer. Pedro olha para ele e diz: não te faça nenhum mal. Pedro queria, de uma certa forma, igual essa mãe, o bem de Jesus, mas ele não interessava qual era a vontade de Deus. E a vontade de Deus é uma vontade suprema. Nós precisamos entender qual é a vontade de Deus, porque senão, irmãos, nós vamos ficar orando e pedindo para os nossos próprios deleites. E como o Tiago fala, vocês oram e não recebem, vocês pedem e não recebem, porque vocês pedem mal. Nós precisamos orar que seja feita a vontade de Deus em cada situação, porque senão vamos ser igual a essa mãe, cheias de boa intenção, mas não entendendo o reino de Deus, pede para que seus filhos assentem à direita e à esquerda do Senhor no seu reino. E o Senhor diz: eu não posso conceder isso a vocês. E ele, no verso 28, ele diz que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. E se nós podemos contemplar um pouco o nosso Senhor Jesus nessa noite, e eu perguntasse para você: quem é Jesus para você? Se Jesus, sendo quem Ele era, Ele disse que Ele não veio para ser servido, mas Ele veio para servir. E esse é um princípio do Evangelho. Quando você vê todos os apóstolos em todos os seus trabalhos e fadigas, sempre eles diziam: quem é Paulo? Quem é Pedro? Nós somos servos de Cristo. A palavra servo já quer dizer aquele que serve, não aquele que quer ser servido. Então, por isso que no meio da cristandade atual opera esse egoísmo disfarçado de uma grande espiritualidade. E olha como isso tem enganado o povo de Deus. Os irmãos esperam ser servidos e não têm a atitude de servir. Então entram numa depressão espiritual. Porque se você espera que Jesus faça algo para você e você está desobedecendo o Senhor Jesus, Ele fala assim para mim e para você: por que me diz Senhor, Senhor, e não fazes o que mando? O Senhor nos ensina que Ele veio, irmãos, sendo Deus, para servir. E nós precisamos servir. Esse é o caráter do cristão. Porque geralmente, se o cristão não serve, talvez o caráter de Cristo não está crescendo dentro de nós. Talvez, novamente, nós temos que tomar um leite puro e genuíno, para que por meio do Evangelho, da pregação da fé, nós possamos crescer na graça e no conhecimento que há nele. Cristo nos mostra, nos deu o exemplo, irmão. E quem é Jesus para você? Posso falar um pouco do nosso mestre. Em João capítulo 1 diz assim: no princípio ele era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele e por intermédio dEle. E sem Ele, nada do que foi feito se fez. Esse é Jesus. Esse é o servo. Esse é que nos ensina a servir. Em 1 João capítulo 5, verso 20, diz assim: também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para reconhecermos o que é verdadeiro. E estamos no verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Ele é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Esse é o Senhor. Em Hebreus capítulo 1, verso 8, quando o Pai vai falar acerca do Filho, ele diz assim: mas acerca do Filho diz: o teu trono, ó Deus, é para todo sempre, cetro de equidade é o cetro do seu reino. Em Apocalipse 19, 16 diz assim:
tem no seu manto e na sua coxa um nome escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Em Apocalipse verso 1, verso 9 e 10, ele diz: eu sou o Alfa, o Ômega, o princípio, o fim, o verdadeiro Deus, e agora mais, o Todo-Poderoso. Esse é Jesus. Esse é quem está falando aos discípulos. E esse é quem muitas vezes nós estamos nos achegando para ser servido. Irmão, ele já deu tudo que ele tinha. Posso falar para mim e para você que ele deu a sua vida por nós. O que mais nós queremos? Ele se entregou totalmente por nós. Ele se esvaziou por completo. Até a última gota de sangue ele deu, irmão. E ele fala: eu não vim para ser servido, mas vim para servir e dar a minha vida em resgate de muitos. E esses muitos somos eu e você. O Senhor, ele deu tudo o que tinha para que hoje nós pudéssemos estar aqui. Mas hoje, com a teologia da prosperidade, nós vemos como o diabo tem enganando o povo de Deus. Se você ler Mateus capítulo 4, você vai ver ali a tentação do Senhor Jesus. E eu conversava com um irmão e dizia para ele: nossa, vendo essa passagem, nós vemos que essa história de coach é uma história muito antiga. Porque nós vemos o diabo falando ao Senhor, Mateus capítulo 4. Nós vemos que o diabo, ele vai tentar o Senhor. O Senhor passou 40 dias jejuando. Então o tentador se aproximou do Senhor. E o que o Senhor estava passando nessa hora, irmão? O Senhor estava passando fome. E chega o tentador e diz: olha, você não é o Filho de Deus, o Todo-Poderoso? Por que você não transforma as pedras em pães? Nossa, você vê o primeiro coach se revelando para a humanidade. O diabo pegando a palavra do Senhor e incentivando. Nossa, meu Deus, Júnior, você não é servo de Deus? Ora! Fala, declare, profetiza. O Senhor vai mudar essa história. O Senhor é poderoso para fazer isso. Ora, aquela teologia da palavra positiva, né? Declare. Eu vou comprar um carro esse ano, declare, o Senhor vai transformar. A sua palavra tem poder, isso é o diabo, irmão. E é isso que o diabo estava tentando fazer com o Senhor. Ele sabia que o Senhor era o Filho de Deus. Ele sabe que nós somos filhos de Deus, irmão. Ele sabe o nosso ponto fraco. E ele olha para mim e para você e diz: Marcelo, que situação você está passando? Declare. Você não é filho de Deus? Deus não é o Todo-Poderoso? Ele usa a palavra: se credes, comereis o melhor dessa terra. Ele usou a palavra contra o Senhor. E ele quer instigar o nosso egoísmo para que nós vamos ao Senhor pensando em nós mesmos. Isso não é uma coisa nova, irmão. Isso é uma coisa muito antiga. Muito antiga. O Senhor foi tentado. E o que o Senhor falou? Está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Mas esse coach, ele não parou aqui agora. Ele queria levar o Senhor para que o Senhor pensasse em si mesmo. Mas o Senhor nunca fez nada pensando em si mesmo, irmão. Tudo que o Senhor fez foi para nós. Desde quando ele nasceu em obediência. Ele sendo Deus, ele se fez servo e se submeteu a seu pai e sua mãe durante 30 anos, irrepreensível. E ele trabalhou muito, ele não era um vadio. A palavra diz que ele era exercitado no trabalho, irmão. O nosso Senhor Jesus trabalhava.
e foi submetido à autoridade do pai e da mãe. E em tudo ele deu o exemplo. 30 anos. E agora o diabo quer exercitar o ego do Senhor, mas nele não existia nenhum ego. E o diabo continua e leva o Senhor a uma cidade santa e colocou lá no pináculo do templo e disse: se és filho de Deus, atira-te, porque está escrito. O diabo usa a palavra contra nós, irmãos. Como o diabo tem corrompido a palavra de Deus. Pois está escrito: aos teus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropece em nenhuma pedra. Olha o diabo aí. Irmão, tu tem direito, irmão. Irmão, você está sofrendo? Não. Você é filho do rei. Você não veio ao mundo para sofrer. E não é isso que nós lemos agora aqui, acabamos de ler em Atos. O que importa é que sobre muitas tribulações nós alcancemos o reino de Deus. O que o Senhor Jesus disse? No mundo tereis. Mas é isso que o diabo não quer que nós tenhamos em mente. Sabe por quê? Porque daí quando nós temos essa teologia diabólica, quando nós passamos por algum problema ou alguma privação, nós não conseguimos nos manter de pé. Porque a verdade de nós, a verdade de Deus não permanece em nós. Por isso que o Senhor disse: se vós permaneceis em mim e eu permaneceis em vós, pedis tudo o que quiserdes, crendo, recebereis. Porque se a verdade de Deus permanece em nós, irmãos, nós não pedimos nada para os nossos próprios deleites, mas importa que a vontade de Deus seja feita. Como o diabo tem enganado o povo de Deus. Como o diabo tem enganado os irmãos. Você vê que essa coisa mística e diabólica de o povo de Deus se reunir para consumir aquilo que os irmãos têm, ou seja, o povo se reúne não pelo que o Senhor é, mas para ter bênção, para ter um bom relacionamento com a esposa. Eu vou para a igreja agora para que o meu casamento, o Senhor possa transformar o meu casamento, para que eu possa melhorar na escola, ou para que eu possa melhorar no meu trabalho, ou para que o Senhor possa abrir a porta do emprego, ou para que eu possa ter uma boa casa, um bom carro. E, irmãos, o diabo vai apresentar muitas coisas para você. E eu não quero com isso dizer que Deus não pode fazer isso por você. Mas o errado é você vir buscar isso, sendo que o Senhor Jesus já deu tudo o que Ele tinha por nós. Ele deu a sua vida por nós. E você sabe o que está escrito lá em 1 João capítulo 3, 16? Nisto conhecemos a caridade. Quando um irmão faz o quê? Dá a vida por outro irmão. Irmão, eu lembro que muito tempo atrás eu vi um desenhozinho, e é um desenhozinho muito importante, para que nós possamos refletir e poder compreender a palavra do Senhor nessa noite. O irmão desenhou um desenho e escreveu em cima: inferno. E nesse desenho, as pessoas estavam ao redor de uma mesa redonda, e nessa mesa existia um banquete muito grande, com tudo quanto é tipo de comida lá. Só que as pessoas que estavam lá, elas tinham os cotovelos dobrados ao contrário. Então, quando elas iam tentar pegar aquela comida, elas não conseguiam trazer aquela comida à boca, porque o cotovelo só levava em direção contrária. E o maior inferno seria esse: ver tanta comida e não conseguir comer. E diante desse desenho, o irmão chegou e botou a palavra inferno. E agora do lado ele fez o mesmo desenho, com o mesmo banquete, com as mesmas comidas e com as mesmas pessoas, com os cotovelos virados ao lado contrário.
e escreveu lá em cima do desenho dele, céu. E as pessoas felizes e alegres. E embaixo ele escreveu e contou a história, por quê? Porque as pessoas estavam felizes e alegres, porque as pessoas que foram para o céu, segundo o desenho do irmão, são aquelas que aprenderam a servir. Então elas pegavam a comida daquela mesa e tratavam os outros, porque o cotovelo dele não poderia alimentar ele, mas o seu vizinho que estava do lado, ele podia alimentar. Muitas vezes nós fazemos da nossa vida um inferno porque nós queremos só nos alimentar e nós não estamos pensando em alimentar os nossos próximos. E a vida da igreja é a vida do outro, irmão. É você fazer com que o outro viva. E é isso que o Senhor Jesus quer nos mostrar. Que você tem um banquete diante de você. E se você tem um coração no Senhor, você não vai ser um egoísta querendo as coisas para você, mas você vai aprender que você precisa servir. E daí agora você está entre esse banquete. E você pode escolher se você quer viver no inferno ou se você quer viver no céu. Porque quando estamos em Cristo e as palavras de Cristo estão em nós, nós nos alimentamos de Cristo através dos irmãos. Esse é o erro da cristandade atual. Nós só queremos. Mas nós esquecemos das palavras maravilhosas do Senhor, quando Ele diz: é melhor dar do que receber. Mas nós só queremos receber, nós não queremos dar. Mas o Evangelho diz que é melhor dar, Juarez, do que receber. E esse é o Evangelho do nosso Senhor Jesus. E o diabo continua tentando o Senhor no capítulo 4 de Mateus. E ele vai dizer para o Senhor, capítulo 4, verso 8, levou ainda o diabo a um monte muito mais alto, e lhe mostrou os reinos do mundo e a glória deles. Ele lhes disse: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus ordenou, dizendo: retira-te, Satanás, porque está escrito: só o Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Aí veja o que aconteceu com o Senhor. Com isto deixou o diabo, e eis que os anjos vieram e o serviram. Verdadeiramente, irmãos, diante dessa passagem, nós precisamos aprender o que o Senhor quer nos ensinar. Que verdadeiramente nós precisamos ser servos, aprender a servir. É isso que o Senhor veio e nos mostrou. Se você ler o capítulo 13 do Evangelho de João, lá você vai se encontrar com o Senhor Jesus sendo o serviçal do serviçal. Lá o Senhor Jesus vai lavar os pés dos discípulos. E no capítulo 13, vamos abrir lá, irmãos, capítulo 13 de João. Verso 13, você se encontra com aquela cena que Pedro, sabendo que ele era o Messias, o Filho de Deus, ele diz: não sou digno que você desate a sandália dos meus pés. E ele olha para Pedro e diz: se tu não deixares eu lavar os teus pés, tu não tem parte comigo. Ele não compreendia o Senhor naquela hora, mas depois ele compreendeu. Porque o testemunho do Senhor foi tão forte, irmãos, e tão verdadeiro, que nós não temos escapatória. Foi algo tão forte, e o Senhor, sabendo que o diabo ia atacar isso no meio do povo de Deus, Ele deixou esse testemunho tão forte, para que nós não tivéssemos erro. E mesmo assim, Satanás vem com sutileza,
e implantou nas nossas mentes a doutrina da prosperidade. A doutrina do ser servido. Aonde que Jesus falou que você precisa ser servido, irmão? Ele mostra na Bíblia. Mas ele mostra em muitos lugares da palavra que nós precisamos servir os irmãos. E olha o que ele fala agora. Capítulo 13, verso 13. Vós me chameis de mestre e senhor e dizes bem, porque eu sou. Interessante, né? Ora, eu sendo senhor e mestre, vos lavei os pés. Também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Por quê? Porque eu vos dei o exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também. Nós estamos olhando para o nosso Senhor Jesus. E Ele veio em carne, encarnou, escolheu 12 pessoas totalmente despreparadas para o seguir. E Ele ensinou esses irmãos. E o maior ensino que o Senhor Jesus deixou para esses 12 apóstolos e para nós, é que Ele foi o servo fiel. Pense, irmão, Deus veio, se encarnou, e foi lá lavar o pé de 12 pessoas. Deus nos ensina isso, nos deixa sem saída. Porque o verdadeiro amor não busca, veja, você lê na palavra lá em 1 João que Deus é amor, não lê? Em Coríntios capítulo 13 você vai ler que o verdadeiro amor não busca os seus próprios interesses. Esse é Deus. Nunca buscou os seus próprios interesses. Se doou de uma maneira completa. Ora, eu sendo Senhor e Mestre vos lavei os pés. Vós também deveis lavar os pés uns dos outros. Porque eu vos dei o exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também. Em verdade vos digo que o servo não é maior que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Verso 17. Ora, se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois, se as praticar. Aqui vem a sabedoria de Deus. Aqui vem o entendimento versus a sabedoria. Muitos entendem essa coisa, esse assunto, desse aspecto, mas eles não as praticam. E o Senhor diz assim: por que me chameis Senhor, Senhor, e não fazes o que eu mando? E a autoridade do Senhor Jesus, é isso que ele vai falar lá em Mateus capítulo 20, versos 27, 28, porque os discípulos estavam querendo ter autoridade uns sobre os outros, e o Senhor vai ensinar para eles que a autoridade do Senhor entre os irmãos é diferente. E ele vai começar a falar, porque nós temos pessoas que mandam na gente, os governantes do mundo nos governam, mas há aqueles que governam acima dos governantes. E ele vai continuar dizendo, mas nós não somos assim. E ele vai dizer, o maior dentre vós é o teu servo. Ou seja, quem tem mais autoridade é aquele que serve, não é aquele que se impõe para os irmãos. Irmãos, como o diabo tem roubado isso da igreja. Como nós vemos um autoritarismo pairando em torno do povo de Deus. Pessoas que nem servem e querem ter a autoridade de Deus. Esse princípio nós não temos escapatória. Ele disse, o Filho do Homem não veio para ser servido, mas
para servir. Guarde isso, irmão. Esse é o nosso princípio. Por isso tantas confusões. Por isso que muitos irmãos caem naquela depressão espiritual. Ninguém me ama. Ninguém me visita. Ninguém fala comigo. Quando mais eu precisei, todos me abandonaram. Isso é o diabo, irmãos. O Senhor diz: eu não vim para ser servido, mas eu vim para servir. Porque quando você está servindo, você está sendo útil. E quando você está sendo útil, você está alimentando. E quando você está alimentando, você está gerando vida. E quando você gera vida, as pessoas se aproximam de você, porque você tem vida. Mas quando você cai no engano de Satanás, você começa a ficar vazio. E cada vez mais vazio. E cada vez mais a verdade de Deus se aparta de você. Até chegar a um ponto que você pode se tornar como os fariseus, que falavam de Deus, falavam de autoridade, sabiam a lei de cor, mas o Senhor disse que eles eram como sepulcros caiados, sepulcros vazios, cheios de podridão, infame e calúnia. Falavam de Deus, mas eram contra Deus, porque a verdade de Deus não estava neles, porque eles não eram servos de Deus. O que os fariseus faziam? Eles se serviam das coisas santas. Eles manipulavam os judeus. Eles recebiam daquele povo. Eles procuravam os primeiros lugares, as primeiras cadeiras, né? Lá no Sinédrio, botavam aquelas cadeiras maiores, e lá se sentavam os fariseus. Eles alongavam os seus filactérios, porque eles queriam ser vistos. Para que eles queriam ser vistos? Eles queriam ser vistos para ser servidos. E esses são os lobos, aqueles que querem ser servidos. Porque o verdadeiro irmão, ele vem para servir. E nós precisamos ponderar como que nós estamos andando na casa de Deus, que é coluna e baluarte da verdade. Você veio aqui para receber uma bênção, eu tenho uma coisa para dizer para você. O Senhor deu tudo por você. Ele morreu por você. Ele doou a sua vida para você. O que mais você quer, irmão? O que mais nós podemos querer do Senhor? Ele sendo quem Ele é, Ele se doou. E se você ler Gálatas 6, diz assim: aquele que pensa ser alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Você vê como nós precisamos ter cuidado, irmãos, porque nós estamos vivendo nos últimos dias. E o trono de Satanás se aproxima da terra. E quando ele se aproxima da terra, ele se aproxima com engano. E ele vai tentar enganar você. O Senhor falou que, se possível, até os escolhidos. Nos últimos tempos, haverão outros cristos, falsos profetas, farão sinais e prodígios e maravilhas no meio do povo, e enganarão a muitos, e, se possível, até os escolhidos. Esse não é o Evangelho de Deus. Precisamos aprender a servir. Amém? Porque se nós não aprendermos a servir, nós não vamos conseguir crescer. Vamos ler lá Atos, onde está escrito, Atos, capítulo 20, verso 35. Olha o que o Senhor falou no final aqui. Mais bem-aventurado é dar. Bem, irmão? Mais bem-aventurado é dar do que receber. Como está difícil pregar a palavra hoje, irmão. Não é uma notícia muito boa, né? Se nós olharmos com o óculos da religião ou de algumas
doutrinas demoníacas, isso é uma palavra que vai rebaixar os irmãos, é uma palavra deprimente. Não, irmão, isso é a verdade. E a palavra diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Cristo é a verdade, e Ele é o exemplo. Ele venceu o diabo. O coach, o grande coach, olhou para ele e disse: vai, você vai conseguir. Você é filho de Deus, transforma essa pedra em pão, vai matar a tua fome, aleluia. Se credes, você vai comer o melhor dessa terra. E o Senhor disse: não. Porque ele tinha em mente, o que o Senhor tinha em mente? Eu não vim para me servir, eu não vim para ser servido. Realmente o Senhor tinha poder de transformar aquela pedra no que Ele quisesse. Porque quando Ele pegou os 5 pães e os 2 peixinhos, o que Ele fez? Ele multiplicou de uma tal maneira que Ele alimentou a multidão e sobraram cestos e cestos cheios. Ele mostra que Ele tinha muito poder, mas Ele nunca usou o seu poder para ser servido, e sim para servir. Salvo a vez que ele pagou o tributo, mandou Pedro pescar uma moeda, pescar um peixe, pegou o peixe, abre a boca desse peixe, vai ter uma moeda. Com essa moeda, tu paga o teu tributo e o meu. Salvo essa vez, ele fez um milagre pela metade, assim, porque ele poderia sofrer as consequências de não pagar tributo. Mas ele tinha todo o poder, porque a palavra diz: todo o poder lhe foi dado, todo. Por isso que ele fala: eu sou o Todo-Poderoso. E sendo Todo-Poderoso, ele nunca fez algo para se beneficiar, mas sim, sempre pensando nos outros. Amém, irmãos? Que o Senhor possa nos dirigir a ter uma vida com Deus, a olhar para Cristo. Talvez você possa olhar para mim: não, mas eu vou ponderar o que o Israel está falando. Pondera. Você está certíssimo. Comece a estudar a vida do Senhor Jesus. Comece a estudar o Novo Testamento. E dali você vai encontrar quem foi o Senhor Jesus e o que Ele fez por mim e por você. Comece a estudar a vida dos apóstolos, que foram aqueles instruídos pelo Senhor Jesus. Aí você vai ver como os apóstolos deram as suas vidas para que hoje também eu e você estivéssemos aqui. Como eles não consideraram a sua vida, como eles se doaram por nós, como nós precisamos considerar que nós não viemos também para ser servido do que Deus tem, porque Ele já nos deu tudo, mas nós viemos para servir. Amém?